Fala aí, torcida carioca! Beleza? Tá entrando no ar hoje a Rádio Carioca FC, com o programa Carioca FC no ar. Eduardo, Davi e Diego, boa noite. Vamos juntos nessa nova empreitada. Show, boa noite. Vamos junto. Boa noite. Boa noite. Galera, a Rádio Carioca FC, uma rádio idealizada por mim e falando com meus amigos, eles toparam a loucura de estar aqui com vocês. E a gente vai nessa falando do futebol carioca somente, os quatro grandes. Sempre que tiver alguma notícia da Série C, da Série D, a gente vai falar aqui também, falar um pouquinho dos pequenos e a Copa do Brasil, os times que estiverem na Copa do Brasil. A gente vai estar falando deles também. O Campeonato Brasileiro começa na próxima quarta-feira. E aí, já para a gente já acabar com polêmica, já falar um pouquinho disso, vamos começar o nosso primeiro tema da noite, que será a arbitragem. A arbitragem que no ano passado foi muito comentada, e aí esse ano veio com algumas novidades. A CBF fez uns treinamentos somente para árbitros, né, e está criando alguns locais de treino para árbitro. Davi, o que você espera da arbitragem e dessas novidades como um impedimento semiautomático que não vai estar na primeira rodada, mas que vai ser implementado no decorrer do campeonato? Eu espero que essa parte do impedimento semiautomático ajude muito, tanto para os árbitros, tanto para o jogo, que seja um jogo limpo, e que essa parte também do centro de treinamento eu acho que vai ser importante, tanto para os árbitros, tanto para os jogos e para todos. E aí, Dudu, como é que você vê a implementação do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro? Fala tu, Diegão. Pô, então, eu acho que deve ser algo bem positivo. Esse treinamento para os árbitros também agora é algo diferente aqui no Brasil e deve acrescentar bastante positivamente, né? Ano passado foi bastante criticada a arbitragem. Eu acredito que deve melhorar bastante, sim. Entendi. O que acontece, galera? Para mim, né, e aí é opinião mesmo, a arbitragem brasileira ela passa por um momento onde clubes, jogadores e treinadores também precisam fazer a sua parte. Né? O Eduardo teve um probleminha na internet aqui, mas daqui a pouco ele já está aqui com a gente de volta. Clubes, jogadores e treinadores também precisam fazer a sua parte. Cara, os jogadores brasileiros, eles são muito mal educados. Não é pouco, não. São muito mal educados. Tá? Cara, é impressionante como o árbitro chega no início do jogo, olha para os caras e fala assim, só o capitão. Para a gente manter tranquilidade, só o capitão. Aí, beleza, só o capitão. Meu irmão, primeira falta com 30 segundos, tem 10 em volta do árbitro. Sabe? Então, assim, o impedimento semiautomático vai ajudar muito, apesar das reclamações não serem por marcações de impedimentos errados, a maioria das reclamações, mas eu acho que o treinamento, o novo CT que a CBF está fazendo em alguns locais, chamar os árbitros, por exemplo, amanhã, 3 da tarde, vai ter uma reunião na CBF para falar com os árbitros e tudo mais, mas acho que a arbitragem ela tem que ser estudada a partir também dos jogadores, com essa questão da educação. E tu, Dudu, o que tu acha aí da arbitragem desse ano? Como é que tu espera a arbitragem desse ano? A gente querendo ou não espera uma arbitragem melhor, né? Porque ano passado muita reclamação, muitos erros também, né? Querendo ou não, teve bastante erro prejudicando muitos times. E a gente espera que seja uma arbitragem melhor, com o semiautomático agora. A questão de impedimento já não tinha muito, agora eu creio que não vai ter mais, porque o semiautomático vai ajudar bastante. E essa questão também dos jogadores influencia bastante, né? Porque realmente ficar falando lá em cima do árbitro todo mundo não adianta, porque se ele marcou uma coisa, tá marcada, só vai anular, vai se mudar a coisa dele, e querendo ou não vai. Se o jogador não ficar reclamando, não adianta muita coisa. Isso aí, galera. Então vamos passar para os clubes e vamos começar na ordem decrescente que acabou o Brasileirão do ano passado. O último carioca foi o Vasco.
começar falando do Vasco da Gama. E eu começo contigo, Diegão. Como é que tu vê o Vasco preparado para esse ano de 2006 e como é que tu vê a estreia do Vasco nesse Brasileirão? Olha, eu acho que o Vasco ele tá melhor, tá se preparando, entendeu? Ele deve fazer uma estreia gradativa, não vejo nada muito assim estrondoso, mas ele tá vindo preparado. E aí, Dudu, como é que tu vê o Vasco para 2026? O Vasco, assim, não acabou perdendo, né, o Ryan, foi para a Europa, e o Vegetti, então acaba perdendo os seus centroavantes, que normalmente faziam gols, então essa questão da ataque fica um pouco limitada, trouxe o Rodgers e tá tentando trazer o Nestroza. Vai agregar bastante, mas eu não vejo um Vasco muito competitivo, deve ficar como ficou ano passado, no meio de tabela, ou talvez até brigando para não cair mesmo. Entendi. O Vasco fechou 4 contratações até agora, né? Que é o Rojas, o Meia, o Saldívia, que era do Colo-Colo, se eu não me engano, pedido do Diniz, zagueiro, o Inistrosa, que é atacante de lado, né? E o Brenner. E tu, Davi, como é que você vê esse Vasco para 2026 e como é que tu vê o Vasco para o Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Vasco chega bem, mesmo tendo uma estreia difícil contra o Mirassol. O Vasco está meio desfalcado, pensando em 2 atacantes, da qual precisam contratar. Já contrataram um, que é o Rinestrosa. Mas eu acho que o Vasco briga de 7º a 10º por ali. Entendi. O Vasco, cara, para mim o Vasco ele tem um time bom, tá? Principalmente a zaga. A zaga do Vasco é muito boa. A gente tem um goleiro de seleção, que tem passagem pela seleção. A gente tem um lateral direito e um lateral esquerdo com passagem de seleção. A gente tem o zagueiro, que é o Robert Renan, que para mim é um excelente zagueiro. Eu gosto muito daquele zagueiro. Ele é canhoto. Ele tem um passe virado, né? Que ele tá olhando para um lado, ele toca para o outro, sem mexer o corpo. É uma coisa absurda isso. Né? A zaga do Vasco é muito boa e ele tem um dos melhores, para mim, um dos melhores treinadores do campeonato, tá? Um dos melhores, assim, top 3 para mim do campeonato, que é o Fernando Diniz. Daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai falar da estreia do Vasco, mais da estreia do Vasco, mas eu acho que fica uma situação que o Vasco ele tem um elenco muito limitado, né? A gente sabe da dificuldade financeira, não é só do Vasco a dificuldade, é da maioria dos clubes. Eu vejo um Vasco, acho que o Vasco não briga para cair esse ano, mas acho que o Vasco vai, se pegar a Libertadores, vai se abrir até o 8º. É a minha visão do Vasco para esse ano. E aí a gente vai passar para o Botafogo. Né? Botafogo que veio de um 2024 maravilhoso, fez um 2025 muito abaixo. Até agora fechou com o Vilauba, né? Que é um ponta atacante. O Riquelme e Ita são zagueiros e trouxe o Martim Anselmi. Né? Depois que o Ancelotti não gostou da demissão do preparador físico, o Botafogo dessa vez agiu mais rápido. O Botafogo está com o problema do transfer ban. Para mim tem um elenco bom, tem um time muito bom para ótimo. O Martim Anselmi é um bom treinador pra caramba, ele é muito promissor, ele ainda é novo, ele tem 40 anos. Né? Para mim vai brigar na parte de cima da tabela, não sei o ponto, vai brigar. Vejo o Botafogo como uma das forças do campeonato. Né? Acho que o Botafogo esse ano ele teve um melhor planejamento, acho que isso ajuda demais, isso ajuda muito, você tem um planejamento diferenciado, né? E vejo como a possibilidade de brigar muito lá em cima, né? E aí, Dudu, como é que tu vê o Botafogo para o Brasileirão 2026? Eu vejo muito assim também, como uma das forças, né, que vai brigar lá no topo. É um time muito bom, tem bons jogadores e tem tudo para brigar lá em cima. Fez boas contratações também e creio eu que vai brigar por uma Libertadores ali com o Flamengo, Palmeiras, pulando até no título, talvez. Entendi. E aí, Davi, como é que tu vê o Botafogo para 2026? Eu vejo um bom time, um bom elenco, mesmo com essa saída do Savarino, do Marlon Freitas, com esse negócio do transfer ban, que deve ser pago até sábado, segundo o John Tector. Eu acho que o Botafogo se recupera, vai bem e briga por um título. E aí, Diegão, como é que tu vê o Botafogo para esse ano de 2026? Então, eu vejo um time bastante estável. Eu acho que vai ficar entre o G4, vai brigar, vai ser um time que vai dar trabalho, cara. Vai ser um time que vai dar trabalho.
Tá fazendo boas contratações, fez boas contratações. Então, assim, é um time que vai brigar. Beleza. A gente vai esperar agora para ver como é que vai vir o Botafogo, né? E aí, o segundo carioca no Brasileiro do ano passado, conseguiu vaga direta na Libertadores, uma arrancada ali no final com o Zubeldia, o Fluminense. O Fluminense que trouxe esse ano o zagueiro James, lateral esquerdo Arana e o meio atacante Savarino até agora, está atrás do centroavante. E eu pergunto para você, Diegão, como é que você vê o Fluminense para 2026 no Brasileirão? O Fluminense não tá no meu top 5 Brasileirão, mas ele é um coringa ali nas caras do Carioca, sabe? Dois cariocas, melhor dizendo. Ele é um coringa ali, cara, porque tá fazendo contratações, brigou aí até o último momento aí pelo Hulk, tá buscando um camisa 9. Então, assim, dependendo do que o Fluminense conseguir trazer, ele pode surpreender e brigar. E aí, Dudu, como é que você vê o Fluminense para 2026? Eu vejo um time que chega para brigar também, né? Tá com um bom elenco, fez boas contratações. Acho que o que falta mesmo pro Fluminense é aquele camisa 9 mesmo. Tendo o John Kennedy também, se o John Kennedy jogar o futebol que ele tem para jogar, ele acho que entra ali como camisa 9 do Fluminense e vai bem. Então é um elenco muito bom, que dá para chegar. Tá ali no meu top 5, eu acho que chega legal e pega uma vaguinha na Libertadores de novo. Entendi, cara, eu vejo o Fluminense armando um time diferenciado esse ano, tá? O Fluminense conseguiu manter uma base muito boa, praticamente não perdeu o jogador, né? Perdeu o Thiago Silva, praticamente é o mesmo time do ano passado. A contratação do Savarino, para mim, é uma contratação muito diferenciada, porque você tem um cara que pode jogar em pelo menos 3 posições de frente, como ponta direita, como ponta esquerda, pode jogar como meia centralizado, até mesmo como um segundo atacante, dependendo do esquema que o Zubeldia quiser arrumar, né? Manteve técnico, para mim isso é primordial. O Zubeldia, ele é um técnico ok para bom, na minha visão. Acho que ele ainda tem muito para evoluir, ele tem um potencial absurdo. É um técnico que gosta de variar esquema tático, e vejo o James um bom compositor de elenco. Acho que deveria sim trazer um zagueiro para ser titular. Se fala do Nino no meio do ano, mas acho que esse negócio de esperar zagueiro no meio do ano, a gente viu em 2024 o quanto fez falta, né? Esperando a chegada do Thiago Silva. E o Arana, cara, assim, com sinceridade, eu não sou muito fã do futebol do Arana, né? Acho que ele pode entregar, como ele pode falhar também. E aí a dúvida fica, será que ele vai entregar? Será que ele vai falhar? O que a gente vai esperar do Arana? E aí, nesse caso, a gente, de fato, tem que esperar para ver o que o Arana vai apresentar. Acho que ele não chega sendo titular, acho que o Zubeldia vai sim usar o René, vai continuar usando o René. Né? Acho que o camisa 9, apesar de ser necessário, mas vejo que até agora, em 3 jogos dos titulares, né, dos titulares, assim, tem 3 gols, né, 2 do JK e 1 do Everaldo, né, que não tem início bom desde o ano retrasado, Cano, Lelê, mas espero que vem se ligando lá em cima, creio que vai brigar pelas 5 vagas da Libertadores. Acho que se derem brecha, os planejamentos do Zubeldia pode até brigar pelo título. Davi, como é que você vê o Fluminense para 2025, para 2026 nesse Campeonato Brasileiro? Cara, eu vejo o Fluminense tem um desfalque, retirando o Thiago Silva. Foi meio que um desfalque, mas não mudou tanto. Eu acho que o Zubeldia vai bem com o Fluminense. Eu acho que chega perto do top 5, mas não chega aí lá. E algo que eu acho que ainda falta no Fluminense é um camisa 9 e alguém para ser o substituto do camisa 9. O John Kennedy tá bem, tá jogando bem, tá sendo decisivo, mas eu acho que ainda precisa de alguém para substituir. E aí a gente vai para o atual campeão brasileiro. O atual campeão brasileiro, o melhor elenco do Brasil para muitos, né? O Flamengo. E aí eu começo com você, Davi. Como é que você vê o Flamengo para esse ano? O Flamengo que até agora só fez 2 contratações, o Vitão e o zagueiro Vitão e o goleiro Ângulo, e está perto de anunciar o Lucas Paquetá. Como é que tu espera o Flamengo para 2026 para o Brasileirão? Cara, eu espero um bom Flamengo, um Flamengo que dispute pelo top 5, por títulos, por taças.
E aproveitando e falando em Lucas Paquetá, o Flamengo fechou um preço de 41 milhões de euros, em torno de 255 milhões de reais. Mas aí há um problema entre o West Ham e o Flamengo. O West Ham quer que o Flamengo pague em 18 meses, mas o Flamengo quer pagar em 3 anos, a qual isso é um problema tanto para o West Ham quanto para o Flamengo. Mas acho que o Flamengo vai bem sim, mesmo sem ou com o Lucas Paquetá. E você, Dudu, como é que você espera o Flamengo agora para 2026, que é esse Campeonato Brasileiro? A expectativa é a mesma, né? Que brigue pelos títulos, até por conta do elenco que tem, dos jogadores que tem, de alto nível, e que faça um bom trabalho, um bom campeonato, que chegue e dispute realmente. E é isso, é um Flamengo muito forte que provavelmente vai ficar lá no top 1, top 2, brigando pelo título novamente. Entendi. E aí, Diegão, como é que você espera o Flamengo para 2026? É isso, é um time que vem mantendo um nível lá no alto, tá com excelente elenco, o técnico, Felipe Luiz, ele vem fazendo um trabalho legal, então é um time que vai brigar ali pelo título, sem dúvida. Cara, eu vejo o Flamengo como o time a ser batido de fato, eu acho que é o Flamengo, sim. O Lucas Paquetá, até completando a informação do Davi, o Flamengo e o West Ham já definiram como é que vai ser o pagamento. O Flamengo vai pagar em 3 anos. Falta definir o valor das parcelas e o valor à vista. O Flamengo não quer pagar como eles queriam pelo menos 40%. Eles queriam primeiro 60%, diminuíram para 50%, agora eles aceitam até 40% do valor à vista. Né? Ainda estão decidindo ainda como é que vai ser isso. Eu acho que o Lucas Paquetá deve ser anunciado aí entre quarta e quinta. Vejo o Flamengo, o Lucas Paquetá só vai reforçar mais o elenco do Flamengo. Acho que é o time a ser batido, acho que vem para ser novamente campeão brasileiro. Sim. Claro, como a gente fala, o calendário brasileiro ele é diferenciado, então tem ali umas competições, o Flamengo está correndo o risco de disputar 6 jogos a mais nesse quadrangular aí do Campeonato Carioca. E não vejo que isso vá atrapalhar o ano, mas dá uma atrapalhada porque em algum momento o Flamengo vai ter que usar os titulares, se for para esse quadrangular, e aí pode dar uma segurada aqui, uma mesclada ali no Brasil, que pode dar uma oscilada. Mas vejo como o time vai ser batido, acho que vem para ser campeão sim, e acho que tem muita delonga, acho que é o time que vai ser batido por conta do Felipe Luiz, pelo jeito que ele trabalha, né, e pelo time que o Flamengo tem. Sim. Acho que, de fato, o Flamengo fez poucas contratações, deve chegar só o Lucas Paquetá por enquanto. Acho que não precisa de tanta contratação e acho que é o time que vai mais longe aí do futebol carioca esse ano, né? Sim. E aí, galera, eu vou botar aqui quem será campeão, mas eu vou fazer uma outra pergunta ainda para vocês aí, tá? Dudu, para você, qual é a chance de título que tem Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco? Fala o time e fala qual a chance de título de todos os campeonatos que vão disputar cada um. Bom, vamos começar pelo Flamengo, né? O Flamengo tem bastante chance de título tanto nos 3 campeonatos, né, por conta do elenco. Provavelmente um não vai chegar por causa que vai ter que mexer no elenco, vai ter que fazer mudança, porque senão dá muito desgaste. Então, um ali provavelmente não ganha, fique só nos outros 2, como fez ano passado. O Fluminense, eu acho que tem bastante chance pode chegar no Brasileiro. Bem difícil, mas tem um pouquinho de chance de chegar no Brasileiro. Na Copa do Brasil tem bastante chance, sim, se focar. E Botafogo também tem chance do Brasileirão, da Libertadores também. E da Copa do Brasil. O Vasco, que acho que por conta do elenco, pode tentar chegar ali numa final de Copa do Brasil, de novo. E no Brasileiro, eu acho que não tem chance, e é isso. E aí, Davi, como é que você vê a chance de título dos 4 do Rio de Janeiro esse ano? Começando pelo Vasco, se ele focar pelo menos na Sul-Americana ou no Copa do Brasil, eu acho que sim, ele consegue chegar na final ou até levar. Agora, pensando no Botafogo, eu acho que ele consegue chegar perto de levar algum título, não de levar. O Fluminense, mesma coisa do Vasco, se pensar, consegue levar uma Copa do Brasil ou até um Brasileirão.
porque a Copa do Brasil eu acho que é a mais disputada do que o Brasileirão. E o Flamengo, eu acho que ele também consegue sobressair sobre os outros. Vai ganhar 2 ou até 1, dependendo de como vai ser o ano. Mas acho que o Flamengo vai ir bem, sim. E aí, Diegão, como é que você vê as chances dos 4 de ser campeão esse ano? Então, eu acho que o Flamengo, por conta do elenco e a forma como o Felipe Luiz trabalha, acho que ele tem chance na Copa do Brasil, no Brasileirão. Chance fácil, disparado. O Botafogo, eu acho que Copa do Brasil ele leva. Se jogar direitinho, se focar, acho que leva. O Fluminense, cara, como eu falei, eu acho que depende um pouco do camisa 9, sabe? Ou então o John Kennedy acertar, se ajustar ali. Se entrar no trilho legal, um Brasileirão ele pode disputar ali e Copa do Brasil ele pode levar. Vasco, eu acho que não. Galera, vamos lá. Para mim, Flamengo só não disputa o título carioca. Só não disputa o título carioca porque deve dar ruim. Eu acho que os pequenos vão acabar eliminando o Flamengo. O Fluminense tem chance no Carioca e nas Copas. O Brasileiro acho um pouco mais difícil. Os times da frente, para mim, tem 3 times à frente do Fluminense em questão de elenco. E aí o Fluminense teria que torcer para muito tropeço desses 3. E aí o Fluminense chegaria lá. Né? O Botafogo tem chance no Brasileiro por ter um elenco maior e ter de potencial de contratação, mas acho que as Copas é a maior chance do Botafogo. Sim. E o Vasco, eu vejo a Sul-Americana como a maior chance do Vasco de ser um campeão esse ano. Adicionei mais um, seja bem-vindo, Michael. O Michael ele vai ajudar o canal, é mais um louco aqui na rádio. Pelo amor de Deus, hein? É muita tecnologia para mim, cara. Michel vai estar principalmente atrás das câmeras. Michel, já vai entrar com bomba. Já que quis entrar, já vai entrar com bomba. Qual é a chance de título de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo em ano de 2026? Calma aí, que eu tô nu. Rapidinho. Tô sem camisa. Calma aí. Vamos lá. Deixei aqui no escritório. Agora ficou melhor. Fala comigo. E aí eu vou te facilitar. Chance de título do Flamengo em 2026. Oi? Para você, qual é a chance de título do Flamengo em 2026 de todas as competições que vai disputar? Caraca, Copa do Brasil. Acho que Copa do Brasil. E briga na Libertadores. Fluminense, chance de título do Fluminense em 2026. Sul-Americana, nem sei. Tá na Sul-Americana, né? Não, Libertadores. Libertadores não. Capaz dele brigar ali Copa do Brasil também, junto com o Flamengo ou o Brasileirão. Mas acho que o Fluminense acho que é meio difícil. Botafogo, não, acho que nenhum. Vai tentar pegar o Brasileirão também. Que eu acho que o Botafogo, para mim, acho que deve estar ali em quarto, quinto lugar no Brasileirão. Vasco briga por título em 2026? Não. Vasco, mais um ano é para brigar para se manter na elite. Show. E aí a pergunta está na tela. Quem vai ser o campeão? O campeão brasileiro? Começando por você, Diegão. Fala 2 aí que você acha que vai brigar pelo título brasileiro. Acho que Flamengo e Botafogo. Davi. Eu acho que vai ser Cruzeiro e Flamengo. Caraca. Dudu. Para mim fica a soberania que tá tendo aí, né?
Palmeiras e Flamengo, por questão dos elencos, né? Acho que vai ser os dois que vão brigar ali, pau a pau de novo. Michael, os dois que disputam o título brasileiro. Que disputa eu vou botar Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que vai ser surpresa esse ano. Cara, Ninguém eu vai também arriscar botei dizer qual time, mas eu acho que vai ser surpresa. Eu também botei Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que esse ano também terá um time aí fora desses dois que vai disputar título, tá? Também acho. Sim. Eu acho que aí, até Acho que o pelo Cruzeiro calendário ele chega a maluco, disputar de pausa novo. para a Copa do Mundo. Mesmo com a pausa para a Copa do Mundo, acho que vai ter alguém aí que vai chegar brigando aí. Finalzinho do vídeo chegando. Quem será a surpresa do campeonato para vocês? Michel, quem vai ser a surpresa? Ajudar algum time. Eu acho que essa pausa para a Copa do Mundo vai ajudar algum time a se recompor, a melhorar o elenco. É o que eu estou pensando nisso também. Michel, para você, surpresa do campeonato? Surpresa? Caraca. Eu tava aí. O Mirassol foi ano passado, foi surpresa. Esse ano, eu acho que esse ano para mim pode ser o Grêmio. Uma surpresa para mim é o Grêmio. Brigou para não cair ano passado e tem tudo realmente com o Luiz Castro. Pode ser realmente a surpresa. Cara, para mim, eu também estava pensando muito no Grêmio, mas eu olhei um time que normalmente quando ele volta para a elite, né, que acontece esse tropeço de cair e volta, eu botei o Atlético Paranaense, porque ele é um time chato. E o Odair Helma é um cara que entrega resultado. Então acho que o Atlético pode ser a surpresa. Davi, para você, quem é a surpresa do campeonato esse ano? Passo para outro. Dudu, surpresa do campeonato para você esse ano? Para mim, eu tô contigo. Para mim, o Atlético Paranaense subiu, né? E vem para fazer um bom campeonato. Acho que vai ser a surpresa esse ano é o Atlético Paranaense brigando lá em cima, ali no meio da tabela, com a Sul-Americana. Diego, surpresa do campeonato para você? Também acho que o Grêmio, cara, eu acho que o Grêmio vai dar um trabalhinho, vai perturbar. O Grêmio. E isso que Davi também não é surpresa, mas eu não descarto o Fluminense vir enjoar desse ano. Eu não descarto, não é surpresa. O Fluminense não é surpresa. Mas. E o Botafogo vai ser interessante ver esse ano com esse técnico agora. Se o Botafogo, o dono do Botafogo não inventar de vender ninguém, né? Do nada. Como ele sempre faz. Verdade. Mas vai ser interessante de ver o futebol do Botafogo. Eu acho que o Grêmio ele vem nessa embala, porque ano passado ele meio que brigou para não cair. Só que, cara, o Grêmio trouxe um técnico que é brabo demais, que é o Luiz Castro. É um excelente treinador, gosta de montar elenco, gosta de trabalhar para resultado, tá? Se for necessário. E por isso que eu vejo o Grêmio como um postulante à surpresa, mas para mim o Atlético vai ser a surpresa do ano. E aí, aguardando a volta do Davi, eu vou passar para o próximo tema, né? O último tema do vídeo. E aí, irmão, é chute, é opinião e é o que acha mesmo. De primeira a 20º, aonde cada um briga no campeonato pelo que briga. Começo por você, Dudu. Onde cada um dos 4 vai terminar, pode falar 2 ou 3 posições ali e pelo que briga no campeonato para você. Cara, começar pelo Flamengo, né? Ali para primeira, segunda colocação, até mesmo a terceira, vai ficar ali no top 4. O Fluminense acho que briga ali para quarto, quinto, junto com o Botafogo também vai ficar ali em cima, entre o quarto, quinto lugar, sexto lugar por ali. O Vasco, que é o que briga por meio de tabela mesmo, lá para um pouquinho mais para baixo, nono, décimo, e por aí vai. Cara, vamos lá. Para mim, o Flamengo, postulante ao título, termina no máximo na terceira posição.
Fluminense termina entre os 5 primeiros, tá? Terceiro, quarto ou quinto para o Fluminense esse ano, para mim. Botafogo também, postulante ao título, termina entre primeiro e terceiro, mas pode vir abaixo, dependendo de como for o ano, como o João Textor levar o ano esse ano. E o Vasco, cara, eu acho que se a Libertadores abrir ali 7ª, 8ª posição no Brasileiro, que é essa nova divisão de vagas, acho que o Vasco ele briga por essas últimas vagas ali na Libertadores, tá? Como eu falei, o Vasco é um time que, para mim, vai ser chato por conta do Diniz e principalmente do sistema defensivo, da zaga dele. Beleza? Michael, aonde termina cada um dos 4 e briga pelo quê no campeonato? Elite, Flamengo, Botafogo, Fluminense vai estar ali naquela briga ali entre quarto, quinto, por ali, vai ser uma briga boa. E o Vasco, acho que vai estar ali entre acho que ele nem consegue, acho que ele nem vai até 10º. Acho que vai brigar mais em cima, entre 8º a 6º ali. Eu acho, como que nem tu falou, pelo Diniz. Eu acho que vai ser interessante como vai ser montado esse time do Vasco com ele e como é que o Vasco vai se comportar diante da contratação, né? Porque se o Diniz conseguir montar o time que ele quer, vai ser enjoado ali. Diego, de primeira a 20ª, qual posição você vê os 4 do Rio e pelo que brigam no Brasileiro? Então, eu acho que Flamengo e Botafogo, os dois ficam ali pelo primeiro, terceiro lugar ali, fácil. O Fluminense deve brigar pelo quinto, pelo sexto, e o Vasco pelo meio da tabela também, sabe? Eu acho que o Vasco ele vai tentar manter ali uma situação mediana pelo menos. Muito bom. Falou do Carioca? Essa final do Carioca, para mim, é Botafogo e Fluminense. Tá se desenhando. É Botafogo. Provável. Tá se desenhando. Sim. Deixa eu colocar o Davi aqui que ele voltou. Davi, tá escutando? Oi, tô. Beleza, vamos lá então, Davi. A gente passar para o último quadro do programa de hoje. Davi, quem vai ser a surpresa do Brasileirão para você? Acho que ele caiu de novo. Caiu de novo. Deve ter algum vascaíno perto dele. Internet, cara, isso aqui faz parte. Ele entrou de novo. Vamos ver se ele uma tentativa. Voltei. Voltou? Tá aí, Davi? Uhum. Vamos lá. Quem vai ser a surpresa do campeonato para você? Surpresa do campeonato, para mim, é o Bahia. De primeiro a 20º. Aonde termina cada time do Rio, briga pelo quê? Flamengo, segundo, e briga pela Libertadores e Brasileirão. Fluminense, em quarto, briga pelo Brasileirão. Botafogo, em oitavo, briga por nada. E Vasco, em 10º, mas briga pela Sul-Americana. Beleza. Galera, eu vou começar aqui agora para a gente encerrar os palpites. Vou já dar aqui o do Kaique, né? O Kaique, ele acha que o Fluminense perde o primeiro jogo, Flamengo e Botafogo vencem o primeiro jogo e o Vasco empata o primeiro jogo. Já vou dar os meus, acho que o Fluminense estreia com vitória. O Flamengo, tanto pelo momento do Flamengo como pelo momento do São Paulo, acho que dá empate esse jogo. Né? O Vasco, cara, o Mirassol é muito difícil de falar do Mirassol fora, em casa. Né? O Mirassol agora ele jogou com time reserva as últimas 2 rodadas para preparar para o início e ganhou as 2 rodadas do Paulistão. Então acho que o Mirassol vence o Vasco. Na primeira rodada, acho que o Vasco começa com derrota. E o Botafogo ganha do Cruzeiro em casa. Jogar no tapetinho é difícil. E o Tite não está encaixando. São 2 jogos do Tite no comando e 2 derrotas. Né? Tite tinha que se aposentar. Michael, Fluminense vence. O Flamengo, acho que empata. Acho que fica ali no 0x0, 1x1.
Botafogo. É Botafogo e quem? Botafogo e Cruzeiro no Engenhão. Acho que Botafogo ganha, vence. Botafogo vence. Vasco e E Mirassol? o Vasco, aí que para mim que pega é o Vasco e Mirassol, mano. Eu acho que não vai ficar no 0-0. Eu vou botar empate, mas é mais provável do Mirassol ganhar, mas vou botar empate. Porque também o Vasco Diego. pode fazer uma surpresa aí, uma frente em alguma coisa. Diego, Bom, vamos lá. O Fluminense, acho que estreia com vitória também. O Fluminense tá vindo embalado. O Botafogo, sendo aqui no Engenhão, eu acho que ganha também. Flamengo talvez empate. Eu acho que, cara, como que é Vasco e Mirassol? Acho que o Mirassol... não entendi o do Vasco. Então, como que é Vasco e o Mirassol? Mirassol, ano passado estava enjoado, eu acho que o Mirassol ganha. Derrota pro Vasco. Beleza. Depois eu vou lá no nosso Instagram, vai ter o palpite de todo mundo e vai ter o palpite do Anderson também. Show. Galera, muito obrigado. Primeiro vídeo. Muito bom estar aqui com vocês. Que venham mais. Que venham os próximos. Considerações finais. Vamos na ordem alfabética, Davi? Oi, eu não ouvi. Considerações finais para a gente encerrar o vídeo. Eu achei um vídeo muito bom, achei uma boa participação, obrigado por me chamar também. Achei um bom vídeo, e é isso. Diego? Cara, agradecer o convite, muito bom estar aqui com vocês, muito bom participar. É isso aí, pra cima. Eduardo? É isso, né? Agradecer o convite pela participação e foi muito bom estar aqui nesse momento com vocês, conversa e tudo mais. É isso, tamo junto. Michael? Aí, o pessoal falou até bonito, mas agradecer pela participação e vem coisa boa. Vai vir coisa boa. Acho que a ideia é a gente manter um leque aberto sobre o futebol, né? Que não seja igual aos outros, mas que a gente possa ter um leque aberto e que a galera possa gostar aí desse canal, que a gente possa crescer juntos. Que isso, um Beleza, poeta. galera, obrigado pela loucura de topar essa ideia. Eu sei que cada um tem os seus afazeres. É legal, a gente vai encaixar, a gente vai conseguir botar o pessoal certinho, a gente vai conseguir fazer isso. Obrigado, valeu demais, galera! Fui! Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Tamo junto.